Certo. A gente vai hoje iniciar nosso tópico 4 da disciplina aí que vai finalizar o conteúdo da nossa segunda atividade avaliativa. Então, inicialmente, a gente viu a parte de matrizes e sistemas lineares, certo? Na verdade, é uma abordagem geral, já que algumas coisas que você já conhece, já conheceu, na verdade, lá no nosso ensino básico, a gente fez aprimorar, visto que esse capítulo agora que a gente vai ver, esse tópico 4, que é espaços vetoriais, ele vai, digamos assim, juntar, né, o que a gente viu até agora, para a gente, aí sim, entrar no principal tópico aí da disciplina, que é espaços vetoriais. Então, aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter, agora, estudar conjuntos, tais que esses conjuntos, para a gente, são chamados de espaços vetoriais. Mas o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é aquele conjunto que vai atender algumas condições para ser considerado, né, um espaço, como já fala, né, de elementos que são chamados de vetores. Então, a priori, antes mesmo de dar a definição do que é um espaço vetorial, tudo que a gente viu até então aqui, né, desde a parte inicial lá, que a gente estudou vetores no plano, vetores no espaço, vetores em qualquer dimensão, e agora, depois, ver a parte matricial, matrizes, operações com matrizes, sistemas lineares. Os elementos envolvidos até então nesses conjuntos aí, eles são considerados vetores de modo geral, que daqui a pouco a gente vai ver por que a gente vai falar agora esse termo, né? Esses elementos são chamados de vetores para a gente, certo? Então, só para ter uma ideia, agora, desde um vetor que tem 3 dimensões, que é no caso do nosso espaço tridimensional, até uma matriz também pode ser considerada um vetor pela sua definição de espaço vetorial, certo? Então, aqui que a gente tem, né? A definição que mais comum você vai encontrar na referência é o seguinte, que, dado um conjunto, chamei de geralmente é V, sobre o qual estão definidas algumas operações, que nesse caso aqui, especificamente, é adição e multiplicação por escalar, esse conjunto é chamado de espaço vetorial sobre outro conjunto. Geralmente, esse outro conjunto são os reais para a gente. E para esse caso também tem um nome específico. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque não é o nosso caso aqui estudar toda a parte algébrica do conjunto, mas é ter principais tópicos aí, né, principais nomes técnicos para a gente estar melhor entendendo. Então, tem o conjunto V, agora esse conjunto V está definindo duas operações, uma é chamada de adição e outra multiplicação por escalar. E esse cara, né, ele precisa de um conjunto suporte, digamos assim. E ele é chamado de corpo, esse conjunto suporte aí. Geralmente, esse conjunto suporte são os números reais, que a gente está comumente já habituado a fazer as contas. Mas pode ser outro qualquer conjunto, desde que atenda as propriedades do conjunto geral do espaço vetorial. Então, tem o seguinte, né? Uma coisa antes mesmo de prosseguir é o seguinte, tem um conjunto, todo mundo tranquilo, né? O conjunto tem os seus elementos. Nesse caso aqui, esses elementos são chamados de vetores. E para esse cara ser um espaço vetorial, primeira coisa, tem que ter duas operações definidas nele. Primeira é a adição. A adição pode ser a nossa adição usual, que a gente já conhece, né? A gente já fez as operações com bastante exemplos, né? E a multiplicação por escalar também a gente já viu, tanto utilizando vetores no R2, no R3, no R4, como também utilizando matrizes para a gente. Então, as operações que a gente viu, usualmente, que a gente fala, né, que a gente já é habituado lá do nosso ensino básico, são as operações usuais que a gente já está habituado a fazer. Mas não significa que não existam outras operações que vão atender as condições, tais que também pode ser considerado aí um espaço vetorial com outras operações que muitas vezes não faz nem sentido para a gente. Mas, de certa forma, para uma situação vai ter operação, ela vai fazer sentido, mas para a gente, como a gente está mais acostumado, digamos assim, com as operações usuais, talvez não a gente demore um pouco para entender, mas vai depois fazer todo sentido para a gente. Tá, então, primeira coisa, tem um espaço chamado de V, esse cara aqui, esse V para a gente é o nosso espaço vetorial, então o V é o nosso espaço vetorial, certo? Ele nada mais é do que um conjunto que seus elementos são chamados de vetores. E como eu falei, entendo agora por vetores, não simplesmente aquela coisinha, aquela setinha, mas qualquer elemento que vai atender algumas condições, inclusive aí
as matrizes, certo? Beleza. Tá, então, e eu tenho agora aqui, como eu falei, duas coisas. Tem primeiro ter uma adição e uma multiplicação por escalar. Então, essa aqui é a nossa adição e a nossa multiplicação por escalar. Certo? Tá, então, tendo disso, eles têm que atender algumas propriedades. Primeiro, existe 4 propriedades que são relacionadas à adição e 4 relacionadas à multiplicação. A primeira, que está como A1 aqui, a gente consegue ver, é a nossa propriedade associativa, né? A gente consegue associar elementos na soma, tais que o resultado não altera. Então, eu vou só colocar aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui, depois vocês podem verificar. Pode falar alguém. Então. Estão querendo entrar na sala aí, professor. Tá. Acho que agora foi. Então, bora lá. Primeiro lá, esse A1 aqui, como foi dado, ele é uma propriedade que tem que ser satisfeita na nossa operação. Vocês vão ver que essa parte inicial é um tanto extensa, porque, de fato, ali é uma definição muito formal. Então, ele precisa, de certa forma, a gente vai perder um pouco de tempo aí para definir isso. Mas depois fica tranquilo para a gente prosseguir. A primeira coisa é a associatividade. Então, eu tenho aqui U mais V mais S. Esse cara aqui vai ser igual a U mais associado V com S. Agora, atenta o seguinte, esse U que aparece, o V e também o S, são elementos pertencentes a um conjunto que é o nosso espaço vetorial. Então, não simplesmente esse U, V e S são vetores, nosso R2, R3, mas podem ser matrizes, podem ser funções, pode ser derivadas, integrais, vai depender do conjunto que está sendo tratado aí. E aqui, né, se o caso a operação atender essa condição, que foi chamada de A1, já é uma condição que está satisfeita, então a gente prossegue e verifica se as demais também estão satisfeitas. Aqui, a associatividade normal, né, a gente associa dois elementos em relação às parcelas da soma, e mais uma vez, essa soma aqui nem sempre é a nossa soma usual, depender, mas o nome é dado como adição, né? E se atender essa condição aqui, tranquilo, você prossegue para as demais. A segunda aqui é essa A2. A2 é a nossa comutatividade, né? U mais V e é V mais U. Ou seja, se você mudar aqui a ordem das parcelas aí da soma, né, da adição, não vai alterar o resultado. Isso também vale para a gente. A terceira propriedade é que existe um elemento que é chamado de elemento neutro relacionado à adição do conjunto, tal que ele vai atender o seguinte. Então, nosso A3 aqui é o nosso elemento neutro, então existe esse cara aqui, o zero, entre aspas, que muitas vezes não vai ser zero para a gente, tal que, quando pegar qualquer elemento do conjunto, somar com ele, vai retornar o próprio elemento dado inicialmente. O nosso elemento neutro. Todas as operações aqui, você pode muito bem já relacionar eles com o nosso conjunto dos números reais. Pode verificar que ele atende nessas condições aqui. Lá nos reais, existe um elemento que a gente pode somar com qualquer número que retorna esse qualquer número, que é o próprio zero para a gente, né? Esse zero é o nosso elemento neutro. Pode ser que apareça aí em outros conjuntos que o zero não seja necessariamente o nosso zero que a gente está habituado. Pode ser outro valor. Mas essa aqui é a definição de zero elemento neutro da adição. A quarta propriedade é o nosso elemento oposto, né? Ou seja, para todo elemento ou vetor do conjunto, no caso chamar de U aqui, pertencente a V, vai existir, né? Então, existe um cara que é o menos U, né? Também pertence a V. Tal que, quando eu fizer a operação, no caso da adição de U com mais menos V, esse cara aqui me retorna o elemento neutro da adição. É o nosso valor negativo lá, não, o nosso valor oposto. Mais uma vez, só você pensar esses casos aqui como números reais e verificar, né, que de fato existe, né? Se dado, por exemplo,
o 10, existe o menos 10 no reais, tal que quando eu somar 10 com menos 10, vai gerar para a gente o zero. Mesma coisa, se você pensar no vetor do R2, vai ter um vetor lá com duas componentes, existe o oposto dele, que é o cara que tem sentido contrário, e quando você somar os dois, vai dar o vetor nulo, né? 0, 0 para a gente. Então, você pode pensar assim como essa propriedade do elemento oposto aí da adição. Então, essas aqui são as 4 propriedades relacionadas à adição do conjunto, que no caso é um espaço vetorial. Além disso, também tem 4 propriedades relacionadas à multiplicação. Esse caso que eu chamei de M, então eu vou ter aqui que o M1, ele é quem? É o nosso também associativo, só que agora utilizando os escalares ou as constantes aí. Então o M1 diz o seguinte, que alfa vezes beta, esses caras que são escalares, né, constantes, vezes U, aí o U aqui é um vetor, ele pode ser dado como alfa vezes, eu posso multiplicar o beta com U, que o resultado não se altera. Então essa aqui é a nossa associatividade em relação à multiplicação por escalar. O M2, que está bem aqui, é a nossa distribuição em relação ao vetor. Então, tem que a soma mais de beta mais U, né? Desculpa, alfa mais beta, multiplicado com U, que é vetor. Isso aqui vai valer a distribuidade, né? Eu posso multiplicar o alfa com U, depois o alfa com beta. Então, isso aqui vai resultar para mim alfa U mais beta U. Se o valor dessa propriedade, também é mais uma condição que garante que o espaço é vetorial. E tem o M3, que no caso aqui é a distribuição agora em relação à constante. Eu tenho que alfa vezes U mais V. Agora, nesse caso aqui, o meu U mais V são vetores, certo? Então, acontece o seguinte aqui, ó. Eu tenho que o meu alfa U mais alfa V, certo? A gente distribuiu aqui o escalar com os vetores. E a nossa última propriedade, que eu chamei de M4, é o nosso elemento neutro da multiplicação. E nesse caso aqui, nosso elemento neutro, ele é próprio 1, né? Ele é o 1 vezes o vetor, retorna para a gente o próprio vetor. Então, esse U aqui, melhor, deixa eu só escrever ficar melhor. U, agora sim, retorna o próprio U. Esse 1 aqui pode ser muito bem um número real, né? 1, ou pode ser outro elemento, vai depender do conjunto aí que a gente está analisando. Então, por definição, retornando aqui, para a gente fixar essa ideia, porque, como eu falei, é um tanto extensa, então a gente tem que, de fato, logo pegar a ideia e depois verificar que só fazer conta. Espaço vetorial é um conjunto, tal que seus elementos chamados de vetores. Esse conjunto aqui tem que ter duas condições, duas propriedades. Uma chamada de adição e outra chamada de multiplicação por escalar. Para tais propriedades, eles têm que atender condições, sendo que são 4 condições para adição, no caso, a soma aí, e 4 condições para a multiplicação por escalar, certo? Se atender essas propriedades, como a gente viu, é porque, de fato, o conjunto é um espaço vetorial. Ou seja, o conjunto que você está trabalhando, né, fazendo suas operações, faz sentido seguir as operações dadas, porque aí vão atender as condições de um espaço que é chamado de espaço vetorial. A gente, de certa forma, já utiliza ele desde o nosso ensino básico, só que para a gente não define como espaço vetorial, são simplesmente conjuntos. A gente inicia lá o nosso estudo lá no ensino básico, né, nosso ensino fundamental, com a ideia de conjunto, e tal conjunto também tem suas propriedades, né? Elementos que só podem ser somados ou multiplicados se pertencerem ali ao mesmo conjunto. Conjunto diferente pode resultar um terceiro conjunto diferente que não é aquele que a gente está estudando. Então, a gente já sabe, de certa forma, essas propriedades aqui, e com números reais, né? Ou números inteiros, naturais, que são subconjuntos dos números reais que a gente conhece. Que são propriedades já bastante utilizadas pela gente, mas formalmente a gente não sabia como definir isso utilizando outros elementos chamados de vetores. E como eu falei, você vai perceber, quando eu fazer as contas, que essas propriedades, além de valer para números reais, que a gente já, como eu falei, já está habituado a fazer as contas, também vai valer para matrizes, digamos assim, para funções, para polinômios, para outros tipos de elementos matemáticos que
de certa forma, vão atender as condições que foram estabelecidas aqui, e para isso foi chamado de espaço vetorial. Então, tem um exemplo aqui, certo? A gente vai verificar se ele, de fato, é um espaço vetorial. Que também, como eu falei, a gente já está acostumado a fazer as contas, a gente só vai agora, de fato, justificar que aquilo que a gente está fazendo é válido para aquele conjunto de elementos. O primeiro conjunto aqui que a gente vai ver, nesse exemplo, é o nosso famoso R2, né? Nosso plano. Nosso plano é todo, são os elementos, né? Duas coordenadas, x, y, tal que, vou organizar aqui, está meio feio essa minha letra, x, y, tal que o x e o y pertencem ao reais. Esse aqui é o nosso R2 para a gente, são as paraordenadas. E além disso, né, eu vou definir duas operações nele, que também a gente já está habituado a fazer, que são as operações usuais. A adição usual, que é a gente somar componente a componente, e a multiplicação por escalar, que é a gente somar ali um escalar por um vetor, né, ou um par ordenado, e você multiplicar cada componente daquele escalar, ou melhor, daquele vetor, pelo escalar. São as operações usuais, que a gente já está habituado a fazer as contas, então a gente só vai verificar que, de fato, o que está fazendo lá, ele faz sentido, atende condições de um conjunto específico que a gente chama de espaço vetorial. Então, a primeira lá é a nossa primeira propriedade, que é a associatividade, né? A gente relembrar lá, pega dois vetores do R2, no caso, pontos do R2, e verifica se vale essa propriedade aqui, né? Se eu pegar U mais V mais S, esse cara aqui é U, melhor U, eu posso associar a soma V com S aqui, que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui nas contas, eu vou só fazer e verificar, né, os demais sai direto. Tá, então, quem são os elementos que estão envolvidos aqui, né? São elementos do R2. Então, esse U aqui, né, de modo geral, ele é um par ordenado. Então, eu vou chamar de x1, y1. Assim como o V também é um par ordenado, vou dar um nome diferente para ele, x2, y2, e o S também é o nosso par ordenado, ou ponto, né? Então, x3, y3, certo? Aqui, de certa forma, você está fazendo uma demonstração de um resultado, né? Você tem que justificar que é válido aquele resultado ou não. Para isso, existem várias maneiras. Você segue direto, né? Você sai aqui de um lado da equação, chega no outro. Ou você pode fazer, né, separado, faz de um lado, depois faz o outro e verifica se os dois são de fato iguais, né? Como está valendo aqui a igualdade, certo? Então, eu vou fazer isso, eu vou direto, né? Vou sair aqui do lado esquerdo da equação e chegar no lado direito e verificar que de fato é verdade essa propriedade. Então, aqui, ó, o que eu vou ter lá, né? Vou ter a primeira propriedade, que é essa associatividade. Então, eu vou pegar aqui dois vetores, no caso aqui é x1, y1 mais x2, y2. Estão associados aqui nesse colchete. E fora eu vou deixar o x3, y3, que é o nosso vetor S aí, fora do colchete. Esse cara aqui, ó, utilizando a soma que for definida, que pra gente é a soma usual, nada mais é do que o seguinte, né? Que é x1 mais x2, y1 mais y2, certo? E aqui fora eu deixo ainda meu x3, y3. Aqui dentro agora, ó, depois que soma, aqui dentro eu deixo de ser um par ordenado, né? E essa soma que aparece aqui é o número real, né? x1 com x2, y1 com y2 são números reais, então aqui é tranquilo pra gente. Agora eu vou somar agora com x3, y3, esse vetor aqui de dentro. Então vai ter o seguinte, né? Vai ser algo assim, ó. x1 mais x2 mais x3, isso aqui é uma componente só. Depois ficará y1, y2, aí mais y3, a minha segunda componente. Ok? E aqui dentro desse colchete, eu vou só associar agora os elementos que eu quero, né? Então ficará o seguinte, ó, ficará x1
mais x2 associado com x3, depois y1 mais y2 associado com y3, certo? Percebe que essa passagem daqui para cá que eu fiz, praticamente já é a volta que eu queria mostrar que é válido aquela propriedade da associatividade. Então, aqui que eu vou fazer agora é como se eu voltasse, né, e verificasse que está valendo. Então, aqui eu vou ter um x1, y1, mas aqui dentro eu vou ter outro vetor, né, que é o meu x2 mais x3, y2 mais y3, certo? Associados os dois. Esse cara aqui fora, a priori eu chamei de u, beleza? Mas e aqui dentro é uma soma de dois vetores. Eu posso também separar x2, y2 mais x3, y3. E de fato aqui vai me dar u mais, aqui é uma associação de v mais s. Pronto. Finaliza aqui, certo? Então, ou seja, só relembrando aqui, ó, eu comecei, né, com essa condição aqui, peguei três vetores do R2, tranquilo, né, cada um com suas duas componentes, e eu parti daqui, ó, que o primeiro eu fiz a soma, uma associação entre U e V, e depois eu somei com S, né, por final das contas. Então, aqui está U e V associados, o S está aqui fora, e a partir daqui foi só conta, né? Fiz as operações que de fato foram definidas como usuais lá, e quando chegou bem aqui, meio que eu fiz a volta, né? Fui tentar separar os termos do jeito que eu queria e de fato consegui. Como eu consegui mostrar que de fato vale o resultado para cá, essa propriedade foi satisfeita, ou seja, de fato, a associatividade é válida para o R2 utilizando as operações usuais. Aqui embaixo eu tenho um exemplo, o que na verdade a gente já faz muito na prática, né, que é fazer as operações e não se preocupar com essa questão da associatividade, vai dar o mesmo resultado, certo? Isso aqui nada mais é do que para a gente justificar nossas contas, que de fato são válidas aí para esse conjunto de elementos, que no caso é o R2, são vetores, é um espaço vetorial. E assim continua. Nossa segunda propriedade agora é a comutatividade. Essa aqui é bem tranquila, né? O A2, como eu chamei, é o seguinte, eu pegar dois vetores, U mais V, deixa eu colocar V aqui, e tem que ser igual a V mais U aqui. Né? Se vai valer a comutatividade na soma, também já é satisfeita uma das propriedades. Então, eu vou pegar aqui x1, y1, né, que é o nosso primeiro vetor U, mais o V, que é x2, y2. Então, a partir daqui, desse lado esquerdo da equação, eu vou tentar chegar no lado direito. Isso aqui é uma soma, então é uma soma usual, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2. E aqui dentro, né, eu vejo, né, que são elementos, são números reais. Esse cara aqui é um número real, é uma soma de números reais, e aqui também é uma soma de números reais. Então, pelo fato de ser reais, eu posso fazer a comutatividade entre eles. Então, aqui vai me dar o seguinte, vai me dar x2 mais x1, y2 mais y1, beleza? E agora eu volto, né? Então, essa passagem daqui para cá é a passagem que nos garante que isso aqui é válido. Quando eu voltar, vai me dar o seguinte, vai me dar x2, y2, mais x1, y1. Isso aqui é o V mais o U. Ó, eu saí de U mais V e cheguei a V mais U, certo? Então, de fato, é válida a propriedade. Aqui só tem um exemplo, mostrando que a soma é comutativa para essa operação, que para mim gera o primeiro resultado. No caso que eu estou chegando 1, 0, 2, 0, se você fazer essa soma ou inverter os pontos, aí, os vetores, vai dar o mesmo resultado. A propriedade deixei como exercício, então acho que já tem uma ideia aqui que a gente pode fazer para provar que é um espaço vetorial. Como eu falei inicialmente, a definição é uma definição bem extensa, né, formalmente, para você mostrar que é espaço vetorial. Muitas vezes é mais fácil você mostrar que não é espaço vetorial, porque é o seguinte, você terá 8 propriedades para mostrar que são válidas para aquele conjunto. Se pelo menos uma das propriedades falhar nas suas operações, significa que aquele conjunto, aquele espaço não é um espaço vetorial, ou seja,
em algum momento, as operações que você está fazendo com ele vai falhar em alguma propriedade, tal que pode prejudicar, né, quando você avançar e você precisar do conjunto para fazer algum problema ou algo assim. Então, como eu falei, é mais fácil a gente provar que não é um espaço vetorial, porque basta das 8, basta um falhar, certo? Agora, para ser espaço vetorial, ele tem que atender às 8 condições. Então, a gente vai ter que mostrar as 8 condições, que são várias, aí sim é um espaço vetorial, certo? E como eu deixei aqui, vai ficar como exercício para vocês, mostrar as demais. A A3, né, que a nossa... a A3 lá, associativa, deixa eu só relembrar aqui. O A3 é o elemento neutro da soma, então tem que existir aqui um vetor, chamar aqui de O, digamos, chamar de x1, vamos chamar assim, chamar O1 e O2, tal que quando você fizer qualquer vetor U mais O, tem que retornar U, tem que mostrar que isso aqui é válido. Vou fazer aqui que é bem tranquilo esse, ó. Então, o meu U, quem é? É xy, é qualquer vetor do R2. Mas o meu O é definido dessa seguinte forma, né? Chamei de O1 e de O2 a segunda componente. E por definição, quando eu fizer essa soma entre eles, tem que me retornar o próprio xy. Aqui, ó. Então, aqui as operações, vou fazer a operação usual, fica a primeira componente com a primeira de cada um dos vetores, então é x mais O1 e y mais O2. E esse cara aqui é igual a xy, certo? Aqui uma igualdade de vetores, a gente viu também lá no nosso início das aulas, que dois vetores são iguais somente se as suas componentes correspondentes são iguais. Então aqui eu vou ter que o x mais O1 é igual a x e o y mais o O2 é igual a y. Aqui são é um sistema de equações, né, com duas equações, e no caso aqui as variáveis são, eu quero saber quem é o O1 e o O2, certo? E você vai resolver, né? Então, primeiro aqui eu vou ter que o O1 é x menos x, que é zero, e o O2 é y menos y, que também é zero. Então, de fato, né, existe esse elemento no R2, tal que o meu O aqui é o próprio 0, 0. Então, o 0, 0 no R2 é o nosso elemento neutro da adição. E, depois de demais, tem o nosso o elemento oposto, depois a multiplicação, certo? Vou deixar como exercício para vocês aí. Tá, além disso, também existe outra definição que é o seguinte, que é de subespaço vetorial. Então, aqui, ó, perceba, a gente tem um conjunto. Antes de entrar na definição, vou definir aqui dois conjuntos. Deixa eu ver aqui. Fazer um conjunto aqui. Melhor. Pronto. Aqui são dois conjuntos. Esses aqui fora, eu vou chamar de V, que é o nosso espaço vetorial. Ou seja, de fato, ele vai atender lá todas aquelas 8 condições. E dentro dele, outro subconjunto S, que está contido em V, certo? Nesse caso aqui, esse S, ele é chamado de subespaço. Nada mais é do que um subconjunto, né, de um espaço vetorial que atende às mesmas propriedades. Se atende a mesma propriedade de um espaço vetorial e é subconjunto, a esse cara a gente dá o nome de subespaço vetorial, certo? É como se fosse a ideia mesmo geral, você tem um conjunto maior que é o nosso espaço, e dentro dele tem um menor. Se esse menor atender as condições, significa que ele é chamado de subespaço vetorial. O detalhe é o seguinte, que para mostrar que é subespaço, muitas vezes é bem mais tranquilo. Porque, pensa o seguinte, se esse cara aqui é subespaço, significa que dentro dele já posso garantir algumas coisas, né? Que vai atender algumas propriedades
porque, de fato, ele é subespaço vetorial, né? Ele já está dentro de um espaço. Então, para você mostrar que ele é subespaço, existe um resultado que ele otimiza isso para a gente, que é esse teorema aqui, ó. Que diz o seguinte, que um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial é subespaço se estiverem condições, se as condições forem satisfeitas. Primeiro, se a soma for fechada, que é a primeira propriedade aqui, ou seja, você pega dois elementos, se você somar, cair no mesmo conjunto, no mesmo espaço, é porque é uma soma fechada. E também se existe aí a multiplicação por escalar ser fechado. Quando multiplicar, cair dentro do mesmo subespaço, logo ele vai ser, vai atender duas condições, e no caso ele é considerado subespaço vetorial, certo? Então aqui, ó, eu peguei um subconjunto do R2. Então, bora ter uma ideia aqui mais ou menos do que está acontecendo. No exemplo anterior, a gente iniciou, né, mostrar que o R2, que é o nosso plano, ele é um espaço vetorial, que de fato é, depois vocês vão verificar lá, as outras propriedades vai estar se satisfeitas. Mas todo o subconjunto deles, né, a gente pode, na verdade, a gente pode retirar subconjuntos desse R2 e verificar se são subespaços ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro, geometricamente, bora ver o que está acontecendo. Vou pegar aqui o plano, nossos x abscissas e nossas ordenadas. Esse cara aqui é o R2 para a gente, né? O plano, qualquer pontinho aqui, ó, ele tem uma coordenada x e uma y, né? Ele vai ser pertencente ao R2. E qualquer subconjunto que eu possa pegar dele, eu posso dizer se ele é ou não subespaço. Mas, simplesmente, a gente pode, pelo menos, traçar ideias, né? Geometricamente ver se é ou não subespaço. Por exemplo, se eu fizer esse conjunto aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui, esse conjunto aqui, que é ter elementos, ele está contido, chamar de S. O S está contido no R2, certo? Aí a pergunta é, será que o S ele é subespaço vetorial, no caso do R2? Ou seja, aí vem na sua cabeça, se ele, para ser subespaço ou para ser espaço vetorial, tem que atender 8 condições com suas propriedades lá. Ok. Mas se a gente for parar para analisar isso, considerando as operações usuais, se a gente só for olhar o gráfico, uma propriedade já falha, que é a seguinte, né? A gente viu que o elemento neutro da nossa adição no R2 é o nosso 0, 0, né? Que é esse cara aqui, ó. Só pegar aqui. Deixa eu mandar aqui de... Enfim, esse cara bem aqui, ó, esse ponto, é a origem do sistema, né? Que tem coordenadas 0 e 0. Esse cara aqui eu mostrei, a gente fez as continhas e mostrou que ele é o elemento neutro do R2. Qualquer vetor somado com ele, qualquer ponto, gera esse qualquer ponto. Se a gente for olhar aqui, só ver graficamente, o conjunto que a gente está pegando aqui, ele não pega o 0, 0, né? Então, de cara, eu já posso meio que descartar que esse cara aí não é um subespaço vetorial, simplesmente porque eu estou vendo que ele não tem um 0, 0 lá, certo? Nesse caso aí, eu já poderia pressupor que não, esse subconjunto S não é um subespaço vetorial. Agora, se a gente pegar outro conjunto, né, que tenha, pelo menos visualmente, essa propriedade, a gente já pode garantir alguma coisa. Então, perceba o seguinte, né? Vou pegar aqui, deixa eu apagar aqui, apagar tudo. Aqui no nosso exemplo, ele pegou um subconjunto, é bem interessante. Ele pegou, deixa eu traçar aqui o nosso, opa,
Peraí que travou aqui minha canetinha. Aqui é o meu X, aqui é o meu Y. E aqui nesse exemplo que ele colocou para a gente, e chamou de S, né, um subespaço. Esse S ele vai ser dado como os coordenados x, y, tal que o y é 2 vezes o x, sempre, certo? Esse cara aqui ele forma para a gente um subconjunto do R2, por ter essa propriedade aqui, ó. A segunda componente é sempre 2 vezes a primeira componente, certo? Graficamente, se a gente for parar para analisar essa condição, nada mais é do que para a gente uma reta que passa aqui na origem do sistema, né? É mais ou menos assim, digamos. Ela prolonga aqui. Deixa eu tentar fazer aqui assim. Pronto. Essa reta que eu tracei aqui, ó, ela é a reta y igual a 2x. Certo? Que, se a gente for parar para analisar, ela faz parte, né, do R2 e está definido como S. Então, esse cara aqui é o S, é um subconjunto do R2. Aqui embaixo. S contido no R2. E, de fato, qualquer pontinho que você pega aqui em cima da reta, né, ele vai ser da forma x e 2x, ele está pertencente ao R2. A pergunta é, será que esse cara ele é subespaço? Primeiro, graficamente já a gente pode ter uma ideia que é. Por quê? Uma condição lá que a gente viu é que existe o elemento neutro. E a reta, pelo fato de passar pela origem do sistema, ou seja, o zero ele está na reta, né? O 0, 0 aqui, ele pertence ao S. Já é uma coisa interessante. Caso não pertencesse, já poderia descartar de ser espaço vetorial. Mas como aqui para o nosso gráfico já é possível ver que existe o 0, 0 lá, a gente pode prosseguir. Certo. Aí, no caso, a gente vai ter que usar agora o teorema e mostrar que várias propriedades. Aquelas duas que são fundamentais lá. Muitas vezes também a gente não consegue visualizar o gráfico, né? Vai depender do conjunto e tudo mais. Mas nesse caso a gente conseguiu e a gente vai tentar verificar que de fato é espaço vetorial. Subespaço nesse caso. Então aqui pelo teorema são duas condições. Primeiro, a soma tem que ser fechada e a multiplicação por escalar também tem que ser fechada. Então vou pegar aqui, ó, nesse caso no exemplo eu chamei de U. Eu peguei um vetor de S, então é x1 e 2 vezes x1, né? Isso aqui atende a condição do conjunto. E um V, que é o x2, e a segunda componente, né, para atender a condição do conjunto, é sempre 2 vezes o x2. Certo? Então, eu vou pegar as operações usuais e vou verificar se esse cara de fato pertence a essa aí. Então, eu vou fazer aqui a soma, U mais V normal. Então, ficará x1 mais x2, né, que é a primeira componente de cada um dos vetores. E a segunda componente aqui é 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Ok. Aqui, ó, vou só agora organizar, porque eu tenho que mostrar que esse vetor aqui que eu somei, ele pertence a S. Mas para pertencer a S, tem que atender a essa propriedade aqui. A segunda componente é sempre 2 vezes a primeira. Certo? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, que x1 mais x2, tranquilo, não mexi em nada. Aqui existe um fator que é comum, né? Que é o 2, tanto na primeira parcela como na segunda. Então, posso deixar em evidência o fatoral 2. 2 vezes fica multiplicado x1 mais x2. Pronto. Se a gente for para analisar agora, esse cara que a gente encontrou aqui, ele faz sentido a definição do subespaço. Por quê? A segunda componente é sempre 2 vezes a primeira, né? x1, x2, 2 vezes x1, x2. Então, de fato, a gente pode justificar que o V, U mais V, pertence a S, ou seja, a soma é fechada. A gente pegou dois vetores, né, do S, somou e viu que o resultado também atende a condição do S. Então, uma coisa já é garantida.
A segunda propriedade é a multiplicação por escalar. Então, vou pegar aqui, ó, que é o alfa U. Então, alfa é um escalar pertencente aos reais, ou pode ser o conjunto nesse caso aqui, a gente vai tratar como reais, e pegar um vetor U, chamei de x1 aqui, e 2 vezes x1, né? Assim atende a condição do S. Eu vou fazer agora a multiplicação. Alfa vezes U, isso aqui é alfa vezes x1, 2 vezes x1. Isso aqui vai me dar alfa x1, 2 alfa x1. Novamente, eu percebo que aqui eu vou ter um fator, que é o nosso alfa x1, né? Ele está aqui. E também na segunda componente é alfa, só apagar aqui, não é alfa 1, é só alfa. E aparece aqui também. E, ou seja, a segunda componente é o dobro da primeira. Então, também alfa U pertence a S. Como a gente conseguiu mostrar que, de fato, vale as duas propriedades, usando o teorema, eu posso garantir que esse subconjunto aqui, essa reta que passa na origem do sistema, ele é um subespaço vetorial do R2. Ou seja, ele é um espaço vetorial, só pelo fato de estar contido já em um dos espaços, é chamado de subespaço vetorial. Ok? Aqui tem uma propriedade agora, um exemplo com matrizes, certo? Deixa eu só pegar aqui para fazer esse exemplo com matrizes, para a gente verificar que também vale isso para matrizes. Vou pegar aqui. Bora lá. Aqui eu tenho o seguinte, né? Existe um conjunto de matrizes, nesse caso aqui, esse conjunto chamado de M2. Né? O V aqui é esse M 2 por 2. Que, ou seja, é o seguinte, são todas matrizes de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas, tais que seus elementos, né, são números reais. Então, aqui tem um A, aqui tem um B, um C e um D, e esses caras aqui, o A, B, C e D, são números reais que usualmente a gente conhece. E depois você pode tentar mostrar que ele é espaço vetorial, esse conjunto aqui, atender às outras propriedades, mas nesse caso aqui a gente vai pegar um subespaço dele. A gente vai pegar um S, tal que esse S é da forma AB00. Certo? Eu quero mostrar que esse cara aqui, esse conjunto, que são as matrizes da forma AB, né? Aqui é um A, B00, ele é subespaço desse M2, certo? Que são as matrizes de ordem 2, com entrada reais. Então, novamente, a gente vai atender as duas propriedades. Se atender as duas, a gente mostra que é um subespaço. Vou pegar dois vetores. O primeiro vetor é uma matriz da forma A, B, melhor, chamar A1 aqui, né? B1 e 00, né? Para atender a condição do subespaço. E eu pegar um vetor V, que seria o nosso A2, B2, e aqui embaixo é 00 sempre. Primeiro que eu tenho que mostrar aqui, o U mais V pertence a S ainda. Ou seja, quando somar os dois, de fato vai dar uma cor dessa forma aqui. Então, vou pegar ele aqui, U mais V, A1, B1, 00, mais A2, B2, 00. Aqui a gente vai fazer nossa soma usual de matrizes, que no caso aqui seria elemento a elemento, é A1 mais A2, B1 mais B2, e embaixo, né, 0 mais 0, aqui essa posição aí que é 0 mais 0. Pronto. A gente vai analisar aqui a matriz que a gente encontrou, ela vai atender a condição, né? Ou seja, aqui eu vou ter um elemento, esse A1, A2 é um número real, tranquilo, e esse B1, B2 também é um número real. Pronto, ele pertence, esse cara aqui pertence ao S. A segunda coisa é mostrar a multiplicação por escalar. Então, tá aqui, vou pegar o nosso alfa vezes U,
nesse caso aqui é alfa vezes uma matriz da forma do subespaço, ou subconjunto, que é A, B, 0, 0. E a gente conhece da nossa operação usual com matrizes, que a multiplicação por escalar é você multiplicar cada elemento da matriz por escalar. Então aqui é alfa A, alfa B, alfa 0, alfa 0. Isso aqui retorna para a gente alfa A, alfa B, 0 e 0. Né? E de fato, novamente, bora para analisar a matriz. Eu tenho que as duas primeiras entradas aqui são números reais e as duas últimas são sempre zeros. Então, esse cara aqui pertence a S. Como a gente viu que as duas condições foram satisfeitas, de fato, significa que esse subconjunto aqui, do M2, ele é um subespaço vetorial. O que a gente não fez, talvez também fique como exercício para vocês, mostrem para mim que esse cara aqui, esse M2, que é dessa forma, ele é um espaço vetorial, ou seja, mostrem para mim que o M2, que são todas as matrizes, vou fazer assim, da forma A, B, C e D, com as operações usuais, mostrem que o M2 é espaço vetorial. Ou seja, tudo aquilo que a gente já fez de operações, já a multiplicação por escalares, soma de matrizes, de multiplicação, faz sentido porque eles pertencem a um conjunto que atende propriedade. E esse conjunto é um espaço vetorial, certo? Então, fica como um exercício para vocês. Deixa eu verificar aqui onde eu estou. Tá. Para fechar essa parte aqui inicial de espaços vetoriais, a gente vai entrar aqui uma coisa que a gente já viu lá no R2, que era combinação linear. Então, o que é uma combinação linear? Né? Dados 3 ou mais elementos de um espaço vetorial, a gente pode fazer a combinação entre eles para gerar outros ou não elementos desse conjunto, certo? Então, para isso, né, a gente vai ter a seguinte formulação aqui. Então, dado U, V e S, pertencente a um espaço maior, no caso chamado espaço vetorial, eu posso dizer que U é uma combinação de V e S, né? Combinação tem uma soma. Tá, acho que vai depender de quem? De escalares, no caso aqui de alfa. Já travou aqui. E de beta, certo? Se existir esses escalares, significa que o U é combinação linear dos demais vetores aqui. A gente viu isso lá, nossa parte ainda de vetores inicialmente. Aqui a gente só está fazendo a formulação, né, formalmente, porque não vale apenas para R2 e R3. Isso aqui vale para qualquer elemento de espaço vetorial. Né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se tem alguns exemplos. Aqui tem um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3 vetores. O vetor U, de componentes 1 e 2. O vetor Izinho, que a gente já viu lá. Ele é vetor 1 e 0. Né? E o vetor J, que é o nosso vetorzinho 0 e 1. Esses 3 caras aqui, eles pertencem ao mesmo espaço, né? É o R2. E eu posso fazer uma combinação entre eles, tá? Que a soma de 2 vai gerar o terceiro, né? Então, para isso, para justificar que isso que é fato, é verdadeiro, só tem que pegar e achar que são aquelas constantes lá da combinação linear. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer U vai ser igual a alfa vezes o meu I mais um beta vezes o meu J. Certo? O meu alfa e o meu beta não sei, mas eu sei quem é o meu U aqui, né? O meu U aqui tem componentes 1 e 2. O meu alfa não sei. O meu I, ele é o canônico, 0 e 1. Mas o beta, não sei, não. O J, ele é o melhor, 1, 0 e aqui é 0 e 1. A partir daqui você vai fazer operações usuais. Então, vou ter aqui o alfa 0 mais 0 beta. Aqui vou ter alfa mais 0 da alfa, 0 mais beta da beta. Então, a gente encontrou aqui uma igualdade entre vetores. Significa o seguinte, que, de fato, isso aqui vai fazer sentido.
Existe escalares, no caso eu achei o alfa, ele vai ser 1, e eu achei o beta, que vai ser o 2. Então, nesse caso aqui, né, que é bem trivial, bem simples, basta você pegar o alfa igual a 1, beta igual a 2, fazer a combinação, né, que é essa aqui que a gente está fazendo, e de fato mostrar que você pode combinar os dois. Isso aí vai ser importante daqui a pouco, porque a gente vai ver a questão como é que a gente pode encontrar elementos que vão gerar espaços vetoriais, mas para isso tem que ser combinação linear. Aqui a gente já pode antecipar, os elementos que eu estou utilizando aqui, esses dois, eles são chamados de base do R2. Porque, de certa forma, esses dois caras aí, eles geram para mim qualquer elemento do R2. Ou seja, você tem lá um elemento qualquer. Um exemplo aqui, ó. Vou chutar qualquer vetor. Um vetor que tem coordenadas π e coordenadas raiz de 3. Né? Esse aqui é um vetor qualquer do R2. Esse cara aqui, ele é dado como uma combinação linear desses dois vetores aqui, né? O I e o J, né? São vetores canônicos que a gente chama. Basta eu pegar, como eu já fiz a ideia aqui, quem são alfa e quem é uma beta, esse aqui vai ser simplesmente o seguinte, vai ser π 0 mais raiz de 3, 0 e 1. Quando a gente somar aqui e multiplicar esses vetores com essas coordenadas, com esses componentes, vai me gerar esse vetor aí, né? Esse π e raiz de 3. Ou seja, de fato, qualquer ponto que você pegue no R2, que também pode ser considerado um vetor, ele é uma combinação linear desses dois caras aqui. Existem outros elementos, outras bases, né? Mas essa aqui a gente chama de base canônica. Eu acho que, inclusive, eu já até falei para vocês. Chamar de base canônica do R2. Pelo fato que é como fosse a base mais simples, ou, sei lá, principal, que gera qualquer vetor do R2. Certo? Aqui tem outro exemplo. Além de trabalhar com vetores, posso também trabalhar com funções polinomiais. Tá, então tem 3 polinômios aqui. Professor, então sempre utilizando a canônica tem como comprovar, né? Base canônica. A base canônica você consegue gerar qualquer vetor do R2. Esses dois vetorzinhos aí, 1, 0 e 0, 1. Aí, tipo assim, 1 e 2 ficou aqui porque na realidade ficou no lugar do U, né? Vetor U. Isso, exatamente. É como se fosse um exemplo específico, né? 1 e 2 aí. Mas vale para qualquer vetor do R2. Além disso, também, eu peguei um exemplo bem geral aqui, que são funções polinomiais, né? Ou polinômios. Então, aqui, ó, existe um conjunto, a gente também depois vai ver com mais detalhes, ele é chamado de P2. O P2, eles são os polinômios de grau maior, acho que aqui, na verdade, é menor. Os menor ou igual a 2, certo? Ou seja, são aqueles polinômios, né, e tem um grau até 2. São em funções lineares, os polinômios os quadráticos, lá, esses caras fazem parte também do conjunto, né? E esse conjunto também é um espaço vetorial para a gente. Se é um espaço vetorial, a gente pode fazer combinações entre esses dois caras aí. Então, bora aqui, ó, peguei 3, tem um V aqui, ó, aí depois V1, V2, e fiz uma combinação entre eles, né? É como se fosse uma soma aí e igualdade entre polinômios. Então, eu fiz aqui que o meu V é alfa V1 mais beta V2. O meu V aqui nesse caso, que eu estou tratando de polinômios, ele vai ser 7x, aqui é o quadrado, acho, né? Eu estou aqui um quadrado. 7x quadrado mais 11x menos 26. Esse cara aqui é meu V. Vai ser igual a alfa. E quem é meu V1? Eu já defini aqui também, ó. Ele é 5x menos 3x. Aqui está minhas com quadrado. Tá? Eu errei nas minhas escritas aqui. Mais 2. E o meu beta vai ser, eu não sei, cara, descobrir, né? É menos 2x quadrado
mais 5x menos 8, certo? O que acontece aqui, nesse caso, né? Estou pegando polinômios. No lugar do v, como eu falei para vocês, a gente tem que sempre ter a ideia de que vai muito além de que simplesmente vetores de 2, 3 componentes. O v é qualquer elemento que atende aquelas propriedades. Pode ser funções, pode ser matrizes, pode ser integrais, derivados, vai depender de muita coisa, mas de modo geral pode ser qualquer elemento matemático que atenda a propriedades. E nesse caso aqui eu quero descobrir quem é meu alfa e quem é meu beta. O meu v, ele é essa função polinomial aqui, de grau 2. O meu alfa está bem aqui, eu quero descobrir. O meu v1 também é uma função de grau 2, um polinômio de grau 2. O meu beta está aqui, eu quero descobrir quem ele é. E o meu V2 está bem aqui também, né? Ele é uma função polinomial de grau 2 aí. Agora é só fazer conta, para a gente ver quem é alfa e quem é beta. Então aqui, bora ver aqui como é que a gente pode fazer. Aqui, no caso, tem que relembrar um pouco de propriedades de polinômios. Desse lado aqui vai ficar 7x² mais 11x menos 26, não for mexer. Do outro lado da equação, eu vou multiplicar o alfa pelas cada uma das parcelas aqui do polinômio, né? Então ficará 5 alfa x2 menos 3 alfa x mais 2 vezes alfa. E a mesma coisa do beta, mais, no caso aqui dá um menos, né? Menos 2 vezes beta x² mais 5 beta x menos 8 beta. Agora aqui eu vou tentar associar as parcelas de mesmo grau, né? Que a gente aprendeu no nosso ensino básico lá, operações com polinômios ou monômios, a gente tem que associar elementos que têm o mesmo grau, né? Fazer ele juntar as constantes. Então aqui, vou só pegar, vai ficar o seguinte, x², né? O que está acompanhando o x² é 5 alfa menos 2 beta. Deixar guardadinho aqui. Mas, quem está acompanhando o meu x? O meu x está sendo acompanhado aqui por menos 3 alfa mais 5 beta. E o que resta aqui são constantes, né? É o valor constante do polinômio. No caso aqui é mais 2 alfa menos 8 beta. O que acontece agora aqui, né? Existe uma propriedade que é igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? Quando a gente mantém, né, a constante dos termos, dos monômios, de mesmo grau igual. Então, quem está acompanhando aqui o x² tem que ser o mesmo que está acompanhando o x² do outro lado da equação. Nesse caso aqui é o 7. Ó. Então, eu vou ter o seguinte, vou colocar bem aqui. Ó. Vou ter que 7 ele tem que ser necessariamente igual a 5 alfa menos 2 beta. Certo? Aqui agora, quem está acompanhando o meu x? É o 11, de um lado da equação. Do outro lado da equação, quem está acompanhando o meu x é toda essa expressão aqui. Ó. Então, vou ter que o 11, ele será menos 3 alfa mais 5 beta. E o que resta aqui é o termo, a constante, menos 26. Do outro lado também tem que sobrar a mesma constante. 2 alfa menos 8 beta. Então aqui eu tenho um pequeno sistema de equações, né, que eu posso resolver para achar de fato quem é meu alfa, quem é meu beta. Aqui nas minhas contas eu encontrei que é 3 e 4, bora verificar se é verdade. Aí fica a critério de como você está resolvendo. Eu vou fazer por substituição direta, né, que é o método que a gente mais conhece. Então, vou ter o seguinte aqui, eu vou ter que 7 mais 2 beta dividido para 5 é meu alfa, na primeira equação. E vou substituir esse cara aqui na minha segunda equação aqui embaixo. Certo? Vou colocar bem aqui para ficar melhor. Então, vou ter que o 11 é menos 3 alfa, mas quem é meu alfa? É 7 mais 2 beta sobre 5 mais 5 beta. E aqui eu vou resolver, né? Encontrar o meu valor
do beta. 11, aqui é a multiplicação direto, menos 21, mais, ou melhor, menos 6 beta sobre 5, mais 5 beta. Fazer as continhas, vai ficar... Vou passar multiplicando tudo por 5. Aqui vai ser 55, menos 21, menos 6 beta, mais 25 beta. De um lado aqui vai ficar 76. Aqui ficará 25 menos 6 é 19 beta. Bora ver se bate aqui. Beta é 7,5 por 19. É inteiro essa divisão aqui. Deixa eu ver. 4. 19 vezes 4. 36. É isso mesmo. Então, aqui nessa divisão é inteira. O nosso beta, ele é 4. Certo? Visto, aí deixa eu botar um pouquinho. O nosso beta é 4, eu posso encontrar o meu valor de alfa. O meu alfa aqui é 7, mais 2 vezes o beta. Então, aqui vai dar 8, dividido para 5. Aqui vai dar 15 sobre 5 é igual a 3. Encontrei quem é meu alfa, quem é meu beta. Então, o meu beta é 4 e o meu alfa ele é 3. Aí o que acontece? Esses caras aqui, ó, só para finalizar, são os escalares que eu estou utilizando para fazer a combinação linear. Toda essa continha que a gente fez aí, passo a passo, foi só para mostrar que, de fato, eu peguei 3 polinômios do segundo grau e mostrei que isso pode combinar entre eles. O meu V, ele é 4 vezes, melhor aqui está 3, né? 3 vezes o V1 mais 4 vezes o V2. Sendo que o V1 e o V2, eles são dados aqui em cima, né? São esses polinômios aqui. E a gente consegue fazer as continhas e mostrar que gera uma combinação linear. Isso tudo para mostrar que, mais uma vez, reforçando, o que é o foco, né? Nessa parte aí. Que elementos nem sempre são vetores para a gente, né? Que a setazinha do R2, R3, podem ser matrizes, como a gente viu aqui, pode ser polinômios. Faz sentido a gente fazer operações com eles porque fazem parte de um conjunto, chamado de espaços vetoriais. Ok? Acho que vou parar por aqui, a gente continua a nossa próxima aula. Certo? Perguntas? Tranquilo? Tudo ok, professor. Tranquilo, então. A gente está caminhando aí para o nosso recesso. Semana que vem, nossa volta normal, tá? Na terça-feira, nossa aula. Só parar aqui.